Fala galera, sejam todos no mínimo muito bem-vindos ao Boletim Podcast. Eu sou o Rui Alves, apresento esse quadro de bate-papos aqui do portal de notícias Boletim Goiás. Você que está nos assistindo aqui hoje pela primeira vez, se inscreva já de imediato aqui no nosso canal, acompanhe o nosso conteúdo. Deixe sua curtida aqui nesse vídeo, seu comentário, compartilhe esse vídeo com a galera. A sua audiência é importante pra gente. E também estamos nas plataformas de streaming, em áudio. Então, no Spotify, no Deezer, procura Boletim Podcast lá e acompanha o nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo com propósito. Hoje o nosso convidado é Diego Bas, empresário, né, Diego? Sim. Seja bem-vindo ao Boletim Podcast. Obrigado, pessoal, pelo convite, né? Tenho certeza que esse tema de hoje vai te ajudar muito na área de empreendedorismo. Então, sugiro que você que está assistindo pegue um papel, uma caneta, que nós vamos falar muitas chaves para você que é da área de empreendedorismo, né? De Goiás, fora de Goiás, do Brasil, fora do Brasil. Então, nós estamos aqui para poder falar com você, para poder trazer insights, chaves, né? Principalmente nesse momento depois de pandemia, né? Um momento de vulnerabilidade para o nosso país. Diegão, também está aqui com a gente nosso diretor de tecnologia e inovação do Boletim Goiás, né, o Gabriel Bezerra. Gabriel, obrigado novamente. Fala pessoal, obrigado Rui. Pessoal, hoje vem muita insight massa. Tenho certeza que com o Diego vai vir muita sacada. Então, papel e caneta e anotem, porque vai vir muitos insights. Cara, Diego já é um colega nosso aí de tempo, né, Diego? E tem aprendido algumas coisas, tem acompanhado suas redes sociais e visto ali algumas pílulas que você joga pra gente. Mas pra galera conhecer um pouquinho quem é o Diego, você é engenheiro elétrico, né? Sim. Isso, e você tem MBA. Fala pra mim, fala pra galera aí, fica melhor você falar do que eu te apresentar. Tá, beleza? Meu nome é Diego Bas, né? Eu sou de formação, eu tenho engenharia elétrica, o pessoal chama de engenheiro eletricista. Tem até um jargão que os professores ensinam pra gente, ó, não é engenheiro elétrico, né? Elétrico é o ferro elétrico, você é engenheiro eletricista. Então a gente tem até essa zoação na faculdade, né, de formação eu tenho isso. Eu tenho hoje MBA em gestão empresarial, né? Pós-graduação em neurociência e alta performance humana. E agora eu iniciei mais um estudo que é mestre em teologia. Então sempre a gente está desenvolvendo, né, crescendo e estudando, que é o conhecimento, né? Então para você que está nos assistindo, eu quero já deixar uma chave para você. É o conhecimento que te liberta, né? Então conhecereis a verdade e ela vos libertará. Só que muita gente às vezes não entende isso, Rui e Gabriel, porque não é o conhecimento geral, é o conhecimento específico em uma área. Se a pessoa entende de finanças, ela é liberta na área de finanças. Então existe muita coisa que vai envolver nessa questão do conhecimento em si. Bacana. E de fato, até porque conhecer tudo de tudo é impossível, né, Diego? A gente não consegue de jeito nenhum desenvolver dessa maneira. Mas o conhecimento também eu vejo na área é o seguinte, é buscar o conhecimento. Quando você utiliza essa frase, conhecereis a verdade e ela vos libertará, é algo que de repente está, mesmo que seja fora da sua zona de conforto, fora daquilo que você trabalha, vem algo diferente, vou conhecer o que aquilo está dizendo, não vou engolir qualquer coisa que venha como uma verdade absoluta. Né? Tem que buscar mesmo o conhecimento profundo daquilo. Sim. É isso. E o ser humano, né, a gente vai estudar várias pessoas, exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles vão falar o seguinte, o homem precisa conhecer ele mesmo, né? Conheça a ti mesmo e você conhecerás o mundo. Então, assim, a Bíblia também ela diz um pouco sobre isso, né? Paulo, quando ele fala, examine o homem a ti mesmo. Então, assim, o primeiro passo da libertação, do autoconhecimento, é a pessoa se autoconhecer. Conhecer suas forças, seus limites, suas fraquezas, né? Até que ponto eu posso ir, até que ponto eu não posso ir. Então, quando a gente fala de conhecimento, né, a gente pode abrir um leque de possibilidades, né? Tanto para desenvolvimento pessoal, humano e várias outras áreas, né, que a gente vê aí, né? Então, o conhecimento, literalmente, ele sempre esteve presente, né? Desde o início do mundo até o meio do mundo, até o fim do mundo. Então, o conhecimento, ele sempre esteve presente, né? Então, o ser humano, ele é envolvido muito com isso. Tanto é que, há 500 anos atrás, o ser humano era comparado como um gambá, né? O homem da caverna. Então, as pessoas tinham essa visão, poxa, o homem é comparado ao homem da caverna. Então, o que aconteceu nesse meio termo? O homem desenvolveu, né? O homem desenvolveu uma parte do cérebro que chamou córtex pré-frontal, que é essa parte do cérebro aqui responsável pelas emoções
e também responsável pela criação, pelo pensamento. Então, o ser humano ele sempre vem em desenvolvimento, sempre. Ele sempre está em desenvolvimento. E o ser humano que ele não se desenvolve, ele fica para trás. Então a gente sempre tem que estar buscando sempre essa atualização para a gente estar se desenvolvendo. Sim. Eu costumo até levar isso como mantra, né? Feliz é o homem que conhece a si mesmo, porque quando você tem esse conhecimento, você sabe quem é você abre os seus limites, você sabe qual é a sua capacidade e até onde vai. Você está em qualquer situação, você consegue saber até onde você pode avançar naquilo ou se você tem que recuar naquela situação, porque saber o que você é capaz de fazer. Né? E isso para a vida diária, todos os dias, é fundamental. E o homem, que a gente fala, o homem no ser humano, né? O homem, a mulher, é importante saber quem é, as suas limitações, suas capacidades, suas forças. Mas deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui, Gabriel, para saber um pouquinho mais do Diego. Diego, como é que você começou nessa vida do empreendedorismo, cara? Porque aqui a gente tem conversado muito aqui no podcast sobre empreendedorismo, até porque todo mundo empreende em alguma coisa. Tudo é um empreendimento. Quando você resolve começar um relacionamento, não deixa de ser um empreendimento, porque tem todas as áreas envolvidas, tem estrutura, tem finanças, tem emoção, tem o cuidado diário, então tudo é empreendimento. Mas no empreendimento comercial, como é que isso chegou a você? Como é que você se tornou um cara aí da área do empreendedorismo? Eu falo para as pessoas, Rui e Gabriel, que eu iniciei minha jornada do empreendedorismo com 7 anos de idade. 7? Foi quando os meus pais teve uma pequena separação e minha mãe olhou para mim e falou assim: Diego, você vai ter que sair para a rua para você vender laranjinha, para você ajudar a sua mãe a pagar o aluguel. Então, assim, a gente morava num barraco de 20 metros quadrados, não tinha divisão nenhuma. A sala era a cozinha era o quarto e o banheiro que a gente dormia era fora do barracão. E ali eu comecei a sair para a rua para mim poder vender essas laranjinhas, né? Geladinhos que o pessoal chamava na época. Então, em cada região tem uma coisa. Na minha região, eu sou natural do interior do Rio de Janeiro, a gente chama de sacolé. Sacolé. É no saquinho, né? Sacolé. Sacolé. Cada lugar é diferente. E aí, com 7 anos de idade, a minha mãe era empregada nessa época, então ela saía cedo pro trabalho, só voltava à tarde. E ela chegava, né, esse período da tarde, fazia à noite, né, gelava ali, eu estudava de manhã. Chegava do colégio, pegava ali a caixinha de isopor, colocava ali as laranjinhas e ia vender. Isso aqui em Goiânia? Isso aqui em Goiânia. E aí eu juntava aquele dinheiro, chegava em casa, entregava para ela e ela fazia, né, o que tinha que fazer. Então eu comecei a empreender com 7 anos de idade. Já com 12 anos eu já comecei a ir pro picolé, né, porque já tinha sorveteria, né, as pessoas faziam, né, o picolé, você pegava aquele carrinho ali e você ia vender. E tinha dia que eu falava assim, não, hoje eu vou vender os picolés e vou chupar tudo de picolé também, de pegar tudo de sorvete. Porque eu falei assim, não, hoje eu vou me pagar. Uhum. Então tinha vez que eu vendia os picolés para juntar, tinha vez que eu vendia só para mim chegar no final do dia. Poder tomar a quantidade que você quisesse. E nessa época eu era gordo, né? Eu era gordinho, né? Eu era praticamente obeso nessa época, então assim... Apesar que quando eu saía para vender esses geladinhos e o picolé, eu sofri muito bullying, né? Então, as pessoas zoavam, né? Ó o gordinho do picolé, ó o gordinho da laranjinha. Tinha pessoas que comprava e falava que ia pagar e não pagava. Então, assim, a minha infância não foi uma infância muito fácil, sabe? Foi uma infância muito complicada para mim, né? Então, eu fui aprendendo com isso na vida. Então... eu fui crescendo, fui se desenvolvendo, mas eu aprendi a vergonha com 7 anos de idade. E aí, na época, a gente tinha o transporte aqui em Goiânia, que era o Metrobus, né? A gente, como naquela época, crianças não tinham direito, não poderia pagar passagem, né? Mas a gente passava debaixo ali da catraca, então... eu, desde cedo, eu sempre fui desafiado a enfrentar o mundo. Então, não tinha ninguém para me levar na escola, né? Então, eu tive que sair de casa, literalmente, para encarar essa realidade, né? Então, saía cedo e pegava ônibus e voltava. Tinha que aprender com as coisas da vida. Então, eu acredito que isso me levou a chegar onde eu estou hoje, né? Com 17 anos de idade, eu tive minha primeira lan house, né? Com essa lan house, a gente comprou ela, tinha 5 computadores. Depois a gente inovou, colocou fachada, colocou mais baias. Quando eu vendi ela, tinha 2 impressoras, 10 computadores, tinha baias. E eu sempre gostei de inovação, né? Eu sempre
Na época que eu mexia com a Lan House, eu sempre gostei de computador, então... E era naquela época da febre dos games? Da época dos games, Counter-Strike, né? Tinha Warcraft, então assim, tinha vários... Tinha um Corujão na época, a galera pagava pra ficar... a noite inteira. Ficar à noite, então... Fiz muito isso, bicho. Né? Muita gente usava isso, então assim... Querendo ou não, era uma rentabilidade boa, então... Ali com 17 anos de idade, eu comecei a ganhar meu próprio dinheiro. E desde os 16 anos de idade, por 17 anos de idade, eu nunca mais pedi R$1 nem pra minha mãe, nem pro meu pai. Então... Dos 17 anos pra frente, eu aprendi a ganhar meu próprio dinheiro. Então, assim, foi uma época muito difícil, porque quando a gente cresce, se desenvolve, não tem ninguém para ensinar a gente, é muito desafiador isso, sabe? Então, a gente aprende literalmente com o mundo. E quando eu cheguei a ter 19 para 20 anos de idade, com esse recurso que eu ganhei da Lan House, eu comprei uma lanchonete e também um espetinho, né? Juntei junto com a minha tia. A gente teve uma ideia, ela sempre foi muito boa para fazer salgado e tudo mais, sempre foi muito boa para fazer comida. Eu tive, então, com 19 para 20 anos, eu tive 3 negócios. E aí, esses negócios, o que aconteceu? Eu ganhava dinheiro e sempre investia, só que chegou uma época da minha vida que, cara, eu falei, cara, e agora o que eu vou fazer desse dinheiro? Então, eu comecei a gastar. Ganhava o dinheiro, ia gastando. Quando chegou mais ou menos volta de 21 anos de idade, eu vendi a lanchonete, vendi o espetinho, vendi a Lan House e fui tentar ir fora do Brasil, né? Falei, não, que vou partir para outra nova jornada, vou para fora do Brasil. Meu pai morou fora do Brasil muitos anos, então sempre fiquei curioso de conhecer, né? Ele morou em Londres mais de 8 anos da vida dele, então ele sempre falava muito. E aí ficou curioso de eu ir conhecer. Só que o mais engraçado é que quando eu tentei ir, eu fui sair daqui de Goiânia no sábado, e quando foi segunda-feira eu tava voltando para Goiânia de novo, porque eu fui deportado. Caramba. Aí quando eu cheguei, eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Passa aquele filme, poxa, eu tinha um negócio, agora eu já não tenho mais. Eu tinha uma fonte de receita, agora já não tem mais. O que eu vou fazer? Mas o dinheiro você tinha perdido ele também? Tinha perdido, porque eu comprei a passagem, o dinheiro da passagem você não tem como, né? Já era. E aí a única Perdeu coisa que tinha era as libras que a gente tinha comprado, enfim, né? Meu pai tinha me ajudado com isso, então devolvi pra ele e falei, cara, agora o que eu vou fazer? Falei, cara, eu sei mexer com computador, sei mexer com redes, eu entendo disso, eu vou arrumar um trabalho nisso. Cara, batia de porta em porta, nunca arrumei um trabalho. Né? E eu tinha um currículo, eu sabia, né? Sabia mexer, sabia se desenvolver. Um amigo meu que tinha uma lan house falou assim, não, Diego, vem trabalhar aqui comigo. Fui trabalhar nessa lan house, né? Morava no fundo da casa dele, trabalhava para ele, falei, ó, vou trabalhar, eu te dou a internet gratuita e vou te pagando aqui mais ou menos uns 100, 150 reais por semana e você vai vivendo aí. E ali eu fui indo, fui se desenvolvendo e tudo mais. Um belo dia eu triste, chateado, né? Sentado lá na porta da lan house, ele chegou, né? Ele tinha um outro trabalho, trabalhava numa empresa de elevadores. E ele chegou e falou assim, Diego, cara, faz alguma coisa da sua vida, cara. Vai fazer alguma coisa, você vai ficar a vida toda desse jeito aí. Eu não quero ser a vida toda aqui nessa lan house, não. Eu quero que você cresça, quero que você evolui. E eu fiquei muito chateado naquele dia, porque eu falei, cara, poxa, meu melhor amigo falar isso pra mim, mas foi um choque de realidade. Certo. Falei, cara, beleza, o que eu vou fazer? Aí eu virei pra ele e falei assim, tá, mas o que eu vou fazer? Falei assim, cara, faz um curso de mecatrônica ou de eletrônica, eu tô trabalhando numa empresa de elevador, eu consigo te colocar lá, eu dou um jeito, eu te indico lá, mas faz alguma coisa. Vai fazer alguma coisa. Ele quis te dizer pra você desenvolver alguma coisa na área do estudo. Sim, né, investir nisso e tudo mais. Capacitação, né? Capacitação, aprender uma profissão, né? E eu falei, cara, então tá bom. Entrei lá no site, né? Senai e tudo mais. Entrei e vi o número mecatrônica. Olhei o nome e falei, cara, que nome bonito. Vou fazer mecatrônica. Fui fazer porque eu achei o nome bonito. Aí eu pesquisei lá, o que é mecatrônica? É mecânica com eletrônica? Eu falei assim, cara, eu gosto de computador, vou fazer isso aqui, vamos ver o que vai acontecer. Comecei a fazer, comecei a se desenvolver e tudo mais. E nisso, né, eu trabalhando na lan house dele, né, a gente foi crescendo nisso, foi desenvolvendo. Um belo dia, passando 6 meses, surgiu um estágio na empresa que ele trabalhava. Eu falei assim, Diego, vai surgir um estágio lá na empresa de elevador. Eu quero te indicar. Fui lá, fiz o procedimento do estágio. E passou uma semana, o pessoal me contratou para ser estagiário. Eu falei, caraca, o trem tá começando a acontecer. Fui estagiário nessa empresa durante 6 meses. E eu aprendi uma coisa, Rui. Eu sempre fiz mais do que a média, cara. Sempre. Certo. Sempre. Esse é o diferencial. Sempre fiz mais do que a média. Meu horário de chegar era 7h30, eu chegava às 7 horas. Meu horário de sair era 2 horas, eu saía às 5 horas. E tinha vez que o engenheiro
da empresa, ele brigava comigo, porque o estagiário não podia ficar mais horário se acontecesse algum acidente de trabalho, porque era risco, elevador e tudo mais. E aí ele sempre fazia mais do que eu. Eu disse, não, cara, eu quero aprender. E um dia eu virei para ele assim, cara, me ensina tudo que você sabe. Eu comecei a pegar um caderno e uma caneta, e tudo que ele me ensinava de ajuste de elevador eu ia anotando. Ia anotando, e ali eu ia crescendo e desenvolvendo. Passou esses 6 meses, surgiu 2 vagas para a empresa contratar literalmente como técnico. E eu fui lá, fiz a inscrição, participei, foi indicação do engenheiro, fui contratado agora como técnico de elevador. E, cara, na época eu ganhei R$1.100, eu falei, caraca, eu tô rico. Porque, né, ganhava nada, né? 22 anos de idade, né, a gente sempre, minha família sempre foi uma família que não teve muito recurso, então eu falei, cara, salário legal e tal, eu falei, cara, eu vou dar valor nisso aqui. Passou 3 meses, eu ganhei uma promoção, então meu salário subiu para 1.250, e eu fui desenvolvendo. Passou um ano disso, eu fiquei sabendo que a empresa pagava bolsa integral para a faculdade, né, se a pessoa tivesse um bom trabalho, estivesse executando um bom trabalho. E ali eu cheguei a minha do RH, junto com a supervisora, falei assim, eu quero fazer uma faculdade. Ah, qual faculdade você quer fazer? Eu quero fazer engenharia elétrica. Fui lá na PUC, fiz o processo seletivo, passei, levei a documentação para ela, foi aprovada a fazer, né, eles aprovaram a bolsa para mim. E estudei 5 anos de engenharia. E como na área de elevadores eu gostei demais disso, eu me identifiquei muito, eu desenvolvi meu TCC, um protótipo de elevador que você chama ele pelo celular. Então, nesse desenvolvimento a gente foi, eu e o meu amigo Alexandre, a gente recebeu várias premiações da PUC, fomos convidados para dar entrevista no jornal, fomos convidados para uma conferência em Uberlândia na área de engenharia. Foi muito, muito vantajoso isso, me ajudou muito na minha vida. Te deu uma oportunidade, te abriu muitas portas e te indicou alguns locais, né? Sim, aí quero contar para você que isso vai fazer muito sentido na vida de muitas pessoas. No ano de 2017, eu ganhei uma férias, né, do serviço, eu tinha direito a uma férias de 15 dias. E eu fui para uma viagem, né, uma viagem da faculdade, que era para o Paraguai, Uruguai, para o Sul e tudo mais, né? Foz do Iguaçu, a gente foi fazer essa viagem da faculdade, eu estava de férias. E no ano de 2018 eu ia me formar, na metade do ano de 2018 eu ia me formar. E quando foi no ano de 2017, eu lembro até hoje, em outubro. A gente estava na beira da praia e faltando praticamente 2 dias para a gente vir embora. Eu olhei assim para os amigos que estavam na beira da praia e falei, eu vou ali, subindo algumas pedras ali da praia. E, cara, eu fui sozinho. Eu subi essas montanhas, eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém. Eu subi essas montanhas e lá eu fiz um pedido. Eu falei assim, eu sempre soube que Deus existe, mas eu nunca tive uma experiência com Deus, até esses momentos. E eu pedi pra Deus a seguinte situação, eu falei, Deus, eu quero empreender. Eu quero que o Senhor me dê uma empresa. Eu quero uma empresa. E eu quero uma empresa pra mim crescer, pra mim evoluir. Cara, quando passou um dia, a supervisora me ligou e eu ganhei uma promoção de 30%. Eu tava de férias e ganhei uma promoção de 30%. E aí, cara, ganhei essa promoção, voltei muito feliz, mas ao mesmo tempo muito pensativo, porque eu não tava querendo mais estar. Continuar lá. Né? Eu não tava... Aquela vontade de crescer, ela já não tava mais dentro de mim. Né? Então eu ganhei essa promoção. Quando foi em fevereiro de 2018, faltando 6 meses para me formar, eu fui lá e pedi conta. Cara, a hora que você podia ter uma promoção, por causa inclusive do diploma, você virou as costas para a empresa. Eu pedi para... Isso deu uma repercussão muito grande na empresa, porque não tinha motivo de eu sair. Tipo, por que o Diego tá saindo? Não tem motivo dele sair, ele acabou de ser promovido, é um cara que está estudando engenharia, é um cara que entende o que faz, ele sabe o que faz. Mas cara, chegou naquele ponto que você tinha que decidir. Ou você ia continuar ali sendo funcionário ou você ia partir para o seu próprio negócio. E aí eu pedi conta dessa empresa e cara, foi um desafio muito grande, porque o meu próprio amigo que me indicou para a empresa, eu liguei para ele e falei, cara, você é louco, você tá ficando maluco, não tô acreditando que você tá fazendo isso. Você tá pedindo para sair, cara, a empresa é boa, paga a sua faculdade, você é um dos caras que estão ganhando mais na nossa área, a empresa te paga hora extra, te paga várias premiações, bonificação. Eu ganhava muito bem na época, se eu fosse juntar tudo, dava praticamente 6, 7 mil reais na época, 2018. Então, assim,
Meu salário não era ruim, né? Com hora extra, com faculdade, tudo mais que a empresa pagava, era um salário bom. Então, nessa época eu tinha carro, eu tinha casa, eu tinha dinheiro no banco. Minha vida tava boa, mas, cara, tava assim, não tinha mais sentido. Entendi. Não tinha propósito. Não tinha propósito. E pedi conta 2018 em fevereiro. E quando foi em abril, fui fazer um curso. Fiz um curso que literalmente mudou a chave da minha vida. Um curso que chama Método CIS, do Paulo Vieira. Li o livro dele, O Poder da Ação, me ajudou demais. Cara, fui fazer esse curso e lá eu identifiquei uma coisa. Uma coisa que foi a grande chave da minha vida, que eu sempre ensino as pessoas a fazerem isso. Cara, perdoa as pessoas que te feriram. A minha infância, como eu disse pra você, foi muito turbulenta, então meu relacionamento com meu pai não era um relacionamento muito legal. Eu vinha com vários traumas do meu pai e um dia eu decidi perdoar ele. Eu perdoei ele tanto nisso que eu fiz, nessa imersão, eu também perdoei ele pessoalmente. Eu cheguei nele e falei com ele, desabafei junto com ele, abracei, a gente chorou junto e foi o divisor de água. Sim. Ali eu comecei a me reencontrar na minha vida. E quando foi em 2018, eu comecei a buscar Deus. Eu comecei a fazer alguns questionamentos para Deus. Eu falei, Deus, por que eu existo? Por que eu estou nesse mundo? Por que eu formei engenharia e não tô fazendo isso? Por que eu não quero mais nisso? E nisso eu fui abrir uma empresa de elevador numa sociedade, não deu certo, eu vendi. Depois fui outra empresa de elevador, não deu certo, também vendi. Só que em 2018, isso tudo aconteceu em 2018, eu formei em 2018, abri a empresa em 2018, quebrei em 2018, aceitei Jesus em 2018. E quando eu aceitei Jesus... Foi o ano da mudança. Foi o ano da mudança. Foi o ano nisso eu tinha 28 anos de idade. Mas isso tudo porque eu subi no monte, nas pedras e fiz um pedido para Deus. Uhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado que a gente pede para Deus, cara. Talvez a gente pede alguma coisa, porque Deus ele não mostra o processo. Se você pedir para Deus alguma coisa, ele vai te entregar, mas o processo ele não vai te mostrar. Certo. Então eu pedi para Deus uma empresa. E ali não deu certo. Setembro de 2018 eu aceito Jesus e vou fazer uma viagem missionária para outubro. Um mês aceitando Jesus, eu nunca fiquei tão apaixonado por Jesus e pela Bíblia depois desse ano. Eu literalmente fui numa viagem missionária e o pastor selecionou, falou assim, você vai entrar dentro de algumas casas, você é o líder dessas pessoas aqui e lá você que vai orar. Eu, caracas, mano. Eu tinha uns 30 dias só que acabei você tava de te aceitar Jesus, não sabia nem que a oração tava... Mas eu tinha pedido uma coisa para Deus depois que eu aceitei Jesus. Eu pedi para Deus, eu quero que o Senhor me use para me fazer um milagre. Eu quero sentir qual que é a sensação de fazer um milagre. Porque na Bíblia fala. Uhum. Na Bíblia fala. Tu tens fé? Na Bíblia fala. Ela fala assim, ó, aquele que crê em mim e for batizado, eu vou usar ele em várias coisas no mundo. Mas Jesus também disse para os discípulos, ó, eu vou para o meu Pai, mas obras maiores vocês vão fazer aqui neste mundo. E eu pedi para Deus isso. A gente chegou numa casa, numa comunidade, tinha uma mulher que não falava mais de ano, ela tinha um problema na garganta. A gente chegou, pegou o óleo ungido, colocou a mão nela, a gente orou por aquela mulher e ela voltou a falar. Daquele dia então eu falei, Deus, eu nunca mais vou desviar do seu caminho. Eu quero seguir isso a minha vida toda e eu vou viver para isso. Cara, foi a experiência mais forte que eu tive na minha vida. Massa. 2018, finalizo o ano conhecendo quem é Jesus, tendo uma experiência com Deus, só que liso, quebrado e devendo. Por que isso? Gálatas 6,7, de Deus não se zomba, pois tudo que come semeia ele vai colher. Cara, eu plantei muita coisa em 2018. Eu fiz empréstimo no banco e não paguei, eu comprei carro no meu nome e não estava pagando, eu peguei dinheiro que não era meu, enfim, fiz várias coisas. Só que, cara, a Bíblia ela é um manual da vida. A Bíblia ela fala assim, o bom nome vale mais que ouro que a prata. E aquele versículo me incomodou. Eu falei, cara, eu preciso pagar, eu preciso honrar essas dívidas. 2019 eu faço um compromisso com Deus, eu faço uma aliança com Deus. 2019 eu peço para Deus 3 coisas. Deus, eu quero 3 coisas na minha vida. Eu quero que o Senhor restituya a minha vida com a minha família todinha. Eu quero que o Senhor me dê uma profissão digna e eu quero que o Senhor me dê uma esposa para me casar. 3 coisas que eu pedi para Deus. Foi um ano sabático, eu passei 2019 literalmente só lendo a Bíblia, só estudando e literalmente investindo naquilo que eu queria fazer. Uhum. 2019 foi minha primeira palestra e detalhe, eu tenho déficit de atenção, eu tenho dicção nas palavras, então para mim é um desafio ter foco, palestrar, é um desafio muito grande. Só eu sei o que eu sinto quando eu estou
falando alguma coisa. Ministrando alguma palestra, dando uma mentoria. É muito desafiador. Então, por isso que eu sei que isso é um dom que Deus ele foi me entregando. E só para resumir essa parte, 2019 eu faço esse compromisso. 2020 vem a pandemia. Um amigo meu que estava com um caminhão de cesta básica liga para mim e fala: Diego, eu tô com um caminhão de cesta básica, vamos entregar em Goiânia. Eu sempre fiz ação missionária e tudo mais. E a gente vai entregar essa cesta básica. Quando foi em abril de 2020, a gente vai deixar alguma cesta básica numa igreja perto da pecuária. A gente chegou, deixa, eu viro as costas e saio, a pastora chama eu no canto e fala assim: esse ano Deus vai te entregar uma mulher que entende de administração, porque o que Deus vai te entregar é muito grande, você vai precisar de uma administradora. E eu comecei a rir, porque eu não conhecia ninguém. As pessoas que literalmente eu conhecia e tudo mais, não tinha nada a ver com administração. Quando passa um mês, eu conheço a Ana. E eu pergunto para ela: o que você faz? Eu faço administração. E eu falei: você trabalha com o quê? Eu trabalho na área financeira de uma empresa. Eu falei: cara, essa é a mulher que Deus colocou, eu tenho uma palavra. Fui conhecendo ela, passa 3 meses de casa. 3 meses, bicho? Cara, você foi mais rápido que eu demorei 9 meses. 3 meses. E por que eu tô te falando isso, Rui? Porque eu tinha uma palavra, então eu tinha certeza que literalmente era aquela mulher ali que Deus tinha pra mim. Cara, eu conheci a Ana, a gente cresceu, desenvolveu junto, eu já tinha empresa de consultoria, a gente foi crescendo, foi se desenvolvendo, eu trouxe ela para trabalhar comigo, a gente começou na sala de 20 metros quadrados, foi crescendo, foi evoluindo, fomos para um espaço depois de 60 metros quadrados e hoje a gente tem um espaço que é o Grupo Crescimento, tem mais de 300 metros quadrados e mais de 8 salas, enfim, várias empresas que tem lá no Grupo Crescimento. A questão das consultorias foi crescendo, foi se desenvolvendo, já fiz várias metodologias criadas por mim mesmo. Hoje, atualmente, é mais de 80 empresas em Goiânia que foram atendidas pelo Grupo Crescimento. Já são mais de 6 horas de curso, palestra ministrada desde 2019. Então, assim, e eu fui, né, nesse meio tempo que eu formei em engenharia elétrica, e eu fui fazendo vários cursos, MBA, e eu sempre investi em conhecimento, curso de liderança, perfil comportamental, fiz formação também em coaching, fui várias, eu nunca parei de estudar, sempre todo ano eu faço 2, 3 cursos, sempre leio demais, escrevi um livro, né, chama Sabedoria, Construção Diária, já está formatado, a gente vai lançar esse livro em breve. Então, assim, cara, muita coisa aconteceu. E uma coisa que eu quero até contar como testemunho aqui, eu escrevi no papel esse ano assim: Rui, Senhor, me dê capacidade para me pagar todas as minhas contas. Me dê recursos para me pagar todas as minhas contas. E, cara, esse foi um ano de né, pós-pandemia e tudo mais, foi um ano que literalmente eu vi a graça de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, e nós já pagamos 90% dos nossos fornecedores, né, que eu estava inadimplente. Os outros 10% já estão negociando, então a gente está pagando isso. Então, cara, foi desde 2018. Foi próspero, né, cara? Foi muito desafiador para mim. Já pensei em desistir várias vezes, já pensei em muitas vezes desistir, voltar para a engenharia, mas, cara, sempre Deus conduzindo, sempre Deus mostrando, sempre Deus direcionando. Então, 7 anos de idade eu comecei a empreender, fui crescendo, desenvolvendo. Hoje eu tenho 32 anos de idade. Então hoje a gente atua em várias esferas aí do empreendedorismo, ensina pessoas com princípios e valores e tudo mais. Então isso é um pouco do Diego. Pô, bacana, cara, massa essa sua história. Mas coisas que nem eu sabia. E olha que ele foi meu primeiro coach. Ele foi o primeiro cara que eu confiei contar minha vida. Vocês conhecem há um tempo já? Conheci ele lá fazendo curso, conheci ele no meio de treinamento. Lá no curso do Paulo Vieira? No curso do Paulo Vieira. E aí a gente tinha uma amiga em comum e ela virou: cara, faz com esse cara aqui, ele é doido, mas ele vai trazer resultado. E eu fiquei relutante, né, pra fazer, não queria. Aí ela ficou insistindo: faz. Falei: então tá bom, vou lá conversar com esse doido. Aí foi, e aí comecei o processo com ele. Aí depois o Diego montou o coworking lá e você foi pro... Não, aí depois a gente afastou, acabou que eu fiz o processo com ele. Veio pandemia, aí eu fui pro Pará, afastei de todo mundo, acabei afastando de todo mundo, quando da pandemia. Aí finalzinho de 2020, voltei pra Goiânia. Aí no início do ano fui atrás do Diego. Que foi assim, que a pandemia já tava dando uma passada, já tava liberado pra transitar. Aí foi onde eu voltei pra Goiânia, que eu falei: agora eu vou atrás das pessoas que eu afastei, porque eu afastei de todo mundo. Aí foi onde eu fui conectar. Aí foi aonde
Descobri que ele tava com cowork, até então eu não sabia que ele tava com cowork. Eu só via uns posts assim mais ou menos, mas eu achei que não era um cowork. Era um lugar dele dar palestra. Aí fui lá visitar e conhecer o cowork. Aí foi onde a gente... Começou a fazer negócios juntos e a coisa começou a prosperar aí. E quando eu conheci o Gabriel, Rui, eu atendia num lugar que eu alugava. Então, assim, eu não tinha uma base, eu não tinha... E eu sempre vi essa necessidade. Eu falei, cara, eu preciso trazer gente para literalmente formar um grupo de pessoas que querem crescer mesmo, sabe? Então, aí veio a ideia do grupo Crescimento, de ter pessoas que querem crescer, que querem se desenvolver, né? Nossa. Pô, bacana. É um pouco da sua história, do que você conta, eu me identifico muito, né? A questão da esposa. Eu casei muito rápido também, mas a minha esposa também foi um pedido que eu fiz a Deus. Eu vivia uma vida que eu não queria viver mais, a vida de solteiro, e coloquei o joelho no chão. E foi quando eu coloquei o joelho no chão que ele me apresentou. E por incrível que pareça, eu conheci ela pela internet. Eu também morava no Pará. E ela morando aqui no interior de Goiás, a gente conheceu pelo Instagram, cara. E aí foi envolvendo e a gente viu que foi encontro mesmo de almas, de Deus, né? A família se uniu, tudo aconteceu. E no lado do empreendedorismo, a gente que tem isso na veia, né? O empreendedorismo, a gente não fica quieto, né? Sim. O tempo todo a gente acaba desenvolvendo alguma coisa. Mas o foco do empreendedorismo que a gente vê, e que inclusive é o principal tema que eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, pela experiência que você tem e o atendimento com vários empreendedores, é o propósito. Né? A gente tem que ter um porquê de existir. E pelo que você falou, o Grupo Crescimento tem. O porquê dele existir é unir pessoas para crescerem juntas. Sim. É isso? Eu falo para as pessoas assim, Rui e Gabriel, de você que está nos assistindo, E nos ouvindo. e nos ouvindo, né, nos assistindo, nos ouvindo, todo empreendedor, ele precisa de ter um sonho, cara. Porque é o sonho que vai te dar combustível para você acordar todos os dias. Né? É o sonho que, tipo assim, você acorda naquele dia assim, cara, hoje eu só quero ficar deitado, mas você lembra do sonho. Você lembra das pessoas, você lembra das pessoas que precisam de você, você lembra das pessoas que estão falando de você. Então, a parte principal é a pessoa ela ter um sonho, ela ter uma visão. Poxa, qual que é meu sonho? Qual que é a minha visão? Onde eu quero chegar? Né? E aí vem a parte da missão. Né? O que eu vou fazer para chegar nesse sonho? Qual que vai ser o meu dia a dia para chegar nesse sonho? E eu gosto de linkar sobre a história de José do Egito, que está lá em Gênesis 37, e fazendo uma analogia, né, que a gente chama de psicografia da vida de José, que é você trazer o lado psicológico para o lado da vida de José, que é uma coisa que a gente aprende, né, no curso de teologia, é você trazer a vida do personagem, né, que ele tem para o dia de hoje, você tirar alguns insights disso. Então, José, com 17 anos de idade, ele começa a ter um sonho. Então, José foi o governador do Egito, foi um dos caras que mais empreendeu, né? Na Bíblia, para mim, é um dos maiores empreendedores da Bíblia, foi José. Só que José tem muitas vertentes que a gente precisa aprender com ele. José era um cara que era mimado pelo seu pai, Jacó. Tanto é que, com 17 anos de idade, o pai de o seu pai, né? Pai de José, que é o Jacó, dá para ele uma túnica colorida. Só que existe várias vertentes disso. Eu vou resumir só para entender, também para você que está ouvindo, nos assistindo, só para as pessoas entenderem. Jacó, ele teve 2 mulheres, né? 2 mulheres e teve 2 concubinas, que estão um total de 4 mulheres. Naquela época podia, a poligamia era normal naquela época. Só que olha para você ver, Jacó, ele engana o seu pai, né? Que ele passa por Esaú, né, como seu filho, que ele vai receber a primogenitura, vai para a casa do seu tio Labão e trabalha 7 anos para casar com Raquel, que foi a mulher que ele viu no poço. Só que passa 7 anos, Labão vai lá e entrega Lia para ele. Ou seja, aquilo que Jacó fez no passado, que ele mentiu para o seu pai, ele está colhendo agora. Certo. Só que essa mentira, existe uma raiz dessa mentira. Observe o tanto que isso é importante. Abraão, ele está no Egito. E ele chega na terra do Egito e ele vai mentir. Vai falar que Sara é sua irmã. Então Abraão mente no Egito. Aí vem a raiz da mentira de Jacó. Isaac, seu filho, também vai para o Egito. Isaac está casado com Rebeca. Rebeca é uma das mulheres mais famosas. E Isaac vira para os egípcios e fala que também Rebeca é sua irmã. Olha para você ver, tão engraçado. Abraão mente. Replicou, né? Sem saber. Aham. Então, o padrão da mentira de Jacó vem com Abraão, vem com Isaac e agora vem com Jacó. Certo. Então, 3 descendências das pessoas vieram mentindo.
Só que isso vai acabar em José. José, olha para você, tanto que isso é importante. Jacó, ele vai casar com Lia primeiro. Só que Jacó não queria Lia, Jacó queria Raquel. Quando Jacó casa com Lia, ele vai ter praticamente 10 filhos. Só que depois, da noite de núpcias, Jacó também se interessa por Raquel e quer casar com Raquel e ele trabalha mais 7 anos. Por que eles trabalham mais 7 anos? Porque naquela época o cara tinha que pagar o dote para a família. Certo. Então eles estavam pagando o dote de trabalho. Só que Jacó, ele sempre quis ter Raquel como sua esposa. Então Jacó pegou toda aquela expectativa de casar com a sua mulher que ele queria e coloca em José. Ele não queria ter aqueles filhos literalmente foram abandonados e rejeitados por Jacó. Então ele vai colocar em José uma túnica colorida. E essa túnica colorida vai dar a saga de José, que começa ele a ter sonhos e tudo mais. Então José passa por várias dificuldades. Porque José era filho de Jacó com Raquel. Jacó com Raquel. O primeiro filho de Jacó com Raquel. Porque Jacó sempre quis ter Raquel como sua esposa. Sim, então ele deu atenção só àquele filho, não aos filhos que ele teve. E quantos que a gente conhece dentro da nossa família que os pais e as nossas mães, às vezes, prevalecem um filho, bajula mais um filho. Isso é normal acontecer, né? Comum de acontecer. Mas isso vai levar José para o Egito e é isso que faz José ser um grande empreendedor. Eu acredito que se não tivesse acontecido isso, José não foi um grande empreendedor. Então José teve um sonho. Então, independente do que a gente viveu no nosso passado, o empreendedor tem que ter um sonho. Independente das suas raízes, da sua casa, da sua família, o cara que nasceu para empreender, ele literalmente tem que viver sonhando dia após dia. E você acha que a pessoa ela nasce para empreender ou a pessoa ela pode desenvolver o empreendedorismo no decorrer da vida? Na verdade, o empreendedorismo está ligado tanto à pessoa que trabalha numa empresa, que ela pode empreender no CNPJ de outra pessoa, e ela pode também ter esse feeling de empreendedorismo. Eu acredito, na minha concepção, que o empreendedor que empreende com princípio, cresce e deixa um legado, ele é um dom, ele tem um dom. Essa pessoa, ela tem esse dom de empreender. Porque empreender, vamos falar sério, não é fácil empreender, cara. Não é fácil empreender, Rui. Realmente, eu concordo, mas eu acho que também as habilidades elas podem ser desenvolvidas. Sim. E se a pessoa é persistente, ela consegue colocar um propósito e deixar um legado. E ela vai fluir. Sem que seja dom, algo natural. A gente vê que tem jovens, pessoas muito jovens aí e que são já empreendedores de sucesso. Sim. E às vezes a pessoa ela passa a vida inteira tentando um negócio, tentando outro, não consegue, mas num dado momento ela atinge o seu objetivo principal. Ela aprende de repente, né? Demora, o processo é um pouco mais lento. Sim, é porque o empreendedorismo, na minha racionalidade, na minha percepção, é o seguinte: o cara que empreende, ele primeiramente ele tem que aprender a enfrentar seus medos. Sim. Porque hoje, o que o mundo quer exigir das pessoas? Segurança. Qual que é o... 90% da família quer que a pessoa faz o quê? Forma, arruma um emprego bom ou forma e vai fazer um concurso. Sim. Então, o empreender padrão, não tem estabilidade, cara. Sim. Você cresce e sobe. Então, se a pessoa, ela literalmente... Quando eu falo do dom, é aquele dom que a pessoa tem de se reinventar. Porque a pessoa... Quantas empresas a gente sabe que veio, que cresceu, que se desenvolveu, mas quebrou e o cara nunca mais se reinventou. Então, é um dom. Para mim, é um dom divino da pessoa quebrar e se reinventar. A pessoa... ir por um caminho, ela errar e ela aprender. Só que está lá, observando que isso é importante. Provérbios vai dizer o seguinte, que uma pessoa sábia, ela cai 7 vezes, mas ela se levanta pela 8ª. Certo. Agora a sabedoria, ela vem de temer a Deus. E temer a Deus não é qualquer tipo de pessoa. Então quando eu falo que, literalmente, o empreendedorismo, ele é linkado a um dom, quando eu falo um dom, é o seguinte, é o dom de ensinar, o dom de multiplicar, o dom de aprender, o dom de gerir, o dom de liderar. E a Bíblia vai dizer que existe a parábola dos talentos, que são os dons, né? Sim. Então, o cara que ele literalmente ele empreende, ele precisa ter algum dom, ele precisa ter alguma expertise. Ou de gente, ou de finanças, ou de multiplicação. A pessoa ela precisa ser bom em alguma coisa. Ela tem que ser bom em alguma coisa. Exemplo, José do Egito, que eu citei aqui, ele tinha um dom de administração. Para você ver, quando ele revela o sonho de Faraó, né? Faraó fala para ele que vai ter 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. José olha para Faraó e fala assim, agora que eu revelei o seu sonho, chame uma pessoa sábia que entende administração para te ajudar nisso. E Faraó olha para José e fala assim, então é você, José.
Para você ver, José estava o quê? Cumprindo um propósito. Sim. Primeiro ele sonha. Agora, a dor dele vai se transformar o quê? No potencial para ele seguir o propósito dele. Primeiro ele sonha, mas ninguém revelou o sonho dele. Então ele vai desenvolver a parte de revelação de sonhos na prisão. Então ele vai começar agora a cumprir o seu propósito, que é um dom. O dom de revelação de sonhos, isso é um dom dado por Deus. E ele foi o hebreu que cuidou das finanças do Egito, né? Do Egito, do faraó. Então assim, olha para você ver o tanto que isso é importante. Você sabia que naquela época, tinha como saber se a terra ia prosperar ou não? Como? No Egito, se você for pegar o mapa do Egito, ele tem tipo um Y no mapa do Egito. Naquela época, o rio Nilo, que quando ele estava alto, isso significava que no Egito ia ter grande prosperidade. Só que quando o tempo ia passando, o rio Nilo ia secando, isso significa que em Canaã e as terras próximas ia ter seca. Então você pode observar que toda vez que tinha seca em Israel, em Canaã, o povo descia para o Egito. Então o Egito era uma terra próspera. Certo. O Egito era uma terra que tinha muita riqueza. Entendi. Então José, ele literalmente entendia disso. Ele falou assim, poxa, o rio Nilo está subindo, alto, então tem prosperidade. Faraó sonhou com 7 anos de vacas gordas, opa, vai ter prosperidade. Só que detalhe, o rio vai desaguar no Baixo Egito e vai para outra nascente, para o mar Mediterrâneo. E isso vai acontecer o seguinte, que esse tempo de abundância, ele vai vir, mas vai vir um tempo de escassez. Certo. E aí ele vai dar um direcionamento para Faraó, falar, ó, junta e quando tiver escassez você vai vender. Certo. É o que a gente abastecer. É o que a gente viveu na pandemia hoje. Quem juntou... O mercado é isso, né? É a lei da oferta e da procura e sempre ela desenvolve desse jeito. Mas para aquele que de repente não se vê com um dom, né? Esse dom. A pessoa fala, pô, eu acho que eu não sou bom em administração, eu acho que eu não sou bom em tecnologia, o Gabriel é fera aqui, eu acho que eu não sou bom em relacionamento com pessoas. Pô, mas eu tenho o sonho de empreender também. Eu estou cansado da vida de funcionário, da vida de empregado, de CLTista. Eu quero fazer algo meu. O que você acha que a pessoa pode fazer? De que forma que ela pode começar a se desenvolver nisso? Eu acredito assim que o mundo hoje ele mudou bastante. Então vou trazer para vocês aqui algumas profissões que vai ser do mundo. Desenvolvimento de infoprodutos, engenharia de nuvens e entender de pessoas, que eu levarei isso para a área da inteligência emocional. Exemplo, o psicólogo, o psiquiatra, né? Pelo mundo que a gente está vivendo. Então, o que eu sugeria para as pessoas que querem empreender? Ela identificar com aquilo que ela ama. Diego, eu amo pessoas. Então, estuda sobre pessoas e ama pessoas. Diego, eu amo criar coisas. Então, estuda sobre criação de coisas e vai inventar nisso. Diego, eu amo a tecnologia. Vai para esse ano. Eu sempre falo para as pessoas, empreenda com aquilo que você ama. Sabe por quê, Rui Gabriel? Quando você ama o que você faz, você não tem preguiça de fazer. Sem dúvida. A pessoa não tem preguiça. E empreender, não é simplesmente a pessoa empreender. Ela tem que entender de finanças, de vendas, de imposto, de gestão administrativa, de gestão comercial. Ela tem que saber fazer um contrato, ela tem que saber negociar, ela tem que saber várias coisas. Então, hoje, o que muitas pessoas às vezes não enxergam o empreendedorismo. Então, se a pessoa ela se vê que ela não consegue fazer aquilo ali, vai se tornar o melhor diretor, um gerente de uma companhia. Porque empreender vai exigir muito esforço e sacrifício. A pessoa ela vai ter que sentar a bunda na cadeira e vai ter que aprender muito. É aí que você fala então mesmo. Da pessoa ela se tornar empreendedora no CNPJ do outro. Sim. Que ela tornar um gerente, ela desenvolver melhor no trabalho dela e ter ascensão de carreiras, e subindo, e ali ela desenvolve algo melhor. Ou inclusive traz até esse retorno para dentro daquela empresa. Ela se livra daquela responsabilidade 100% que tem de tudo, no entanto ela também consegue fazer com que o local onde onera ela consiga desenvolver melhor. Sim. Isso? Sim. E assim, o empreendedorismo ele nunca teve forte igual agora. Principalmente depois da pandemia. Então a gente vê, não tinha formação em gestor de tráfego. Não tinha formação em social media. Então o mundo, de acordo com a mudança, ele vai trazendo novas profissões. Sim. Vai. Então, Tudo o que a pessoa empreendia no passado, talvez não dá certo hoje. Certo. Exemplo, panfleto na rua. A tecnologia está
tá engolindo isso. Ainda tem quem entregue, mas isso aí... Mas até... com a pandemia, muitas pessoas viraram empreendedores por necessidade, Sim. né? Muitas pessoas que às vezes nem dom tem para empreender, se tornaram empreendedor porque o momento forçou aquelas pessoas a empreenderem. E tem muita gente que está empreendendo, porém não queria estar empreendendo. Começou a empreender e muitas pegam gosto por isso. Mas é uma coisa que o Diego estava falando ali, que você tem que saber de tudo. O que acontece? Empreender, você tem que ter resiliência. Porque no mesmo tempo que você dorme bem, você pode acordar, tá tudo fora do controle. Não com a pandemia. Todo mundo dormiu, no outro dia estourou uma pandemia. E aí, o que fazer? Para onde correr? Eu tava indo super bem na parte de treinamento na época. Eu não consegui migrar pro digital a tempo e me arrebentei, porque eu tava com vários cursos de palestra marcados, não consegui ministrar mais nenhum, porque os locais onde ia ministrar, o governador fez o termo, fechou tudo e bloqueou. E o que fazer? Era algo que não era de hoje para amanhã, né? Tinha prazo para acontecer. E eu achei que era fácil migrar pro digital. Falei, cara, eu vou migrar e vai dar certo. Passei a pandemia todinha tomando porrada na cara, tentando migrar pro digital. E aí, demorei conseguir acertar no digital. Não consegui acertar de forma rápida no digital no meio da pandemia. Então, assim, você não tem uma certeza do amanhã. Empreender, você não tem essa segurança. E você tem que ter resiliência e saber que, beleza, se deu errado hoje, amanhã pode dar certo ou pode dar errado também. E seguir a vida. Não, e empreender é isso, né? Todos os dias a gente lidar com problemas, né? Sim. Na verdade, não é você lidar com soluções todos os dias, é você buscar soluções para os problemas que aparecem diariamente dentro do seu negócio. E uma coisa assim, todo mundo que quer crescer na área de empreendedorismo, ela tem que ser bom em resolver algum problema. Um problema. Esses dias para trás eu reuni com um grande empresário, ele tem uma vida muito parecida com a minha, só o que acontece? Ele construiu um império na mão dele. 3 empresas que faturam milhões de reais. Fui conversar com ele, ele construiu um império na mão dele. Eu falei sim, fiz só uma pergunta para ele. Se você sai da sua empresa hoje, o que acontece com esse império? Desaba. Então... Ele é centralizador. Centralizador. Ele tudo nele. Só que essa questão da centralização, a pessoa não centraliza porque ela quer. Existe tem gente que tem esse perfil de centralizar. De centralizar e tudo mais. Então, assim, quando o cara ele vai para a área do empreendedorismo, não é sobre o dinheiro, porque dinheiro ele ganha muito. Mas é a paz interna. Sim. E quando a pessoa sai, ela tem certeza que aquilo ali vai rodar. Que aquilo ali vai acontecer. Nesse caso ele não tem paz, né? Porque qualquer coisinha que for, fica contra ele. Apesar de que deve ter uma grande mão de obra envolvida nessas empresas, mas tudo está passando pelo crivo dele. E assim, o celular do cara não para. Você vai numa reunião com esse cara, o celular dele trocando meia hora. É um problema aqui, um problema ali, tudo mais. Aí eu fiz só Você só tem ele para resolver? Aí eu fiz só uma pergunta para ele. Você ensinou pessoas no momento que você foi crescendo e se desenvolvendo? Ele, pois é, eu não ensinei. Aí é que eu explico mais um princípio que o tanto que é importante a pessoa empreender com princípios. Se você pegar a história de Jesus, Jesus começou o ministério dele chamando quem? André, chamando João, chamando Pedro, chamando Tiago, chamando Felipe. Então, nenhuma empresa vai crescer sozinha. Eu sou bom em alguma coisa, mas eu preciso ter pessoas boas também do meu lado que vai fazer aquilo que eu não consigo fazer. Então, a sacada do empreendedorismo de primeiro momento, eu acredito que todo mundo vai ter que fazer tudo. Todo mundo vai ter que fazer tudo. Vai ter que ser eu, empresa. Vai ter que ser eu, empresa. Mas vai chegar um momento que essa pessoa vai precisar de pessoas para ela delegar, para ela ir para o próximo nível dela. Foi o que Jesus fez. Ele chamou 12 discípulos. Ele tinha vários discípulos, mas ele tinha 12. Um desses 12 é um dos que contava dinheiro para ele. Então, a gente precisa ter pessoas do nosso lado, com a nossa visão, com a nossa missão, que vai literalmente viver aquilo ali junto com a gente. E é isso, né, cara? É o que você falou, é ensinar, né? Não adianta você construir um negócio para ser só para você. Você precisa que o seu negócio seja compartilhado com outros. Você precisa passar um pouco daquilo. Sim. Até porque nós não somos eternos, né? Temos data de validade, que a gente não sabe qual é. Mas a qualquer momento pode acontecer. E o que você deixou para trás? Quem você ensinou? O que você construiu nessa terra? É isso que é o interessante da vida, né? É o que você deixa, o que você constrói na vida é aquilo que você deixa quando você leva. Sim. Não de material, mas de imaterial. E empreender é passar isso. Essa é a dificuldade da maioria dos empreendedores. É a dificuldade que a gente passa. Todos nós, você passa. Sim. Isso.
É muito difícil identificar pessoas que tenham, às vezes, o mesmo pensamento, tentam buscar o mesmo pensamento, a mesma linha, consigam enxergar o seu propósito, aquilo que você colocou. Isso é difícil. Então, na verdade, é construir essa habilidade no outro, né? Você aceita um cafezinho? Antes de responder isso aí? Porque a gente está conversando aqui hoje, a gente nem ofereceu café. Pão de queijo, Gabriel já comeu uns aqui. Eu tô só comendo pão de queijo aqui, escutando. Um pãozinho de queijo aí também, Diego. Então, vai, cara. Empreender é ensinar, né, Diego? É passar para frente. Sim. E eu falo assim, Rui e Gabriel, quando a gente fala dessa questão de empreendedorismo, o empreendedor hoje, ele tem que ser uma pessoa, na minha convicção é o seguinte, a pessoa, ela tem que ser boa em alguma coisa, ela tem que amar o que faz e ela precisa passar isso adiante. É como se ela tivesse que passar um bastão para o próximo. Então, eu preciso ensinar as pessoas aquilo que eu sei. Eu preciso mostrar para as pessoas aquilo que está acontecendo na minha vida. Eu preciso instruir aquela pessoa aquilo que eu estou fazendo. E eu tenho uma perspectiva comigo, de que a gente precisa fazer o próximo ser melhor com aquilo que a gente tem nas nossas mãos. Por exemplo, eu vi uma pessoa, ela precisa de ajuda. Se tiver na minha capacidade, eu preciso ajudar aquela pessoa. Mas claro, se aquela pessoa vir até você e pedir essa ajuda. Certo. Então, é assim como é a empresa. A empresa, ela tem que ter um produto, ela tem que ter alguma coisa que vai fazer sentido para a vida das pessoas. Vamos pegar um exemplo, só para isso ficar bem claro. Vamos pegar exemplo a manga. A árvore que dá um fruto de manga. A própria manga vai se alimentar dela mesma? Não vai. Ela é um fruto que ela precisa fazer sentido para a vida das outras pessoas. Assim é a empresa. A empresa, ela tem que existir para fazer sentido na vida de outras pessoas. São as pessoas que vão alimentar o fruto que aquela empresa gera. Então, o empreendedor também é isso. Poxa, eu tenho um fruto na minha mão, mas eu não posso ficar com esse fruto só para mim. Certo. Eu preciso mostrar para essas pessoas, eu preciso vender isso para essas pessoas, eu preciso entregar esse produto para essas outras pessoas. Então, empreender também é o quê? Servir ao próximo. É você ajudar as pessoas, é você ter aquilo que vai... E assim, uma perspectiva que eu tenho, todo empreendedor, além dele fazer isso, ele tem que visar o lucro. A empresa, ela tem que gerar lucro para o empreendedor. Porque com lucro ele contrata mais pessoas, ele gera mais emprego, ele gera mais renda, ele faz investimento, ele vai fazendo várias outras coisas. Então, por isso que a gente fala que empreender exige várias vertentes. E o mundo está cheio de curso, está cheio de coisas para nos ensinar, né? Mentores, consultores, livros, cursos, né? A pessoa só precisa literalmente, igual tem um professor Clóvis de base, ele fala, cara, senta a bunda na cadeira e aprende. Se você ler aquilo ali te incomodar, leia até você entender, leia até você aprender, né? É isso, cara. Faz acontecer, de alguma forma faz acontecer. E o propósito, assim, o porquê de existir, não vou nem dizer o propósito a gente que coloca, mas o porquê de existir da empresa, em duas formações que eu tenho, elas me ensinam diferentes e que fazem o sentido de porquê existir. Na administração, também tem formação de administração, ela ensina que a empresa ela existe para quê? Para dar lucro. Sim. Ninguém inicia um negócio, quero empreender para levar prejuízo. Não, a pessoa ela vai iniciar um negócio para ganhar dinheiro, para fazer aquilo render, para ela prosperar financeiramente, especificamente. E no direito, o direito nos ensina que a empresa ela tem a função social dela. Sim. O que é a função social dela? O porquê dela existir na sociedade, com os colaboradores que compõem ela e com aquilo que ela entrega para o mercado. No que quer que seja, o que o Grupo Crescimento entrega para o mercado, para os seus clientes e para as pessoas que estão ali no Cowork, por exemplo. O que o Boletim Goiás entrega para os seus leitores como notícia. Então a gente tem um porquê, tem a função social. E além disso eu tenho um compromisso com os funcionários que fazem parte desse grupo, que fazem parte do seu grupo. Então isso é bem importante quem está com ideia de empreender, entender que você tem que ter esses dois propósito também de existir, né? Diego, aproveitando esse momento, já deixa teu Instagram para as pessoas que estão buscando empreender, estão buscando aprender, porque o Diego posta muito conteúdo lá no Instagram dele sobre isso. Então a pessoa que está aí fala, mas por onde eu começo? O que eu faço com o empreendedorismo? Para onde que eu vou? Às vezes ela está ouvindo, está assistindo, mas ela está um pouco perdida.
procurando o norte. Então já deixa do Instagram para a pessoa que quer buscar mais conhecimento. Até outros canais se tiver, Sim. o pessoal te achar aí. Então, para você que está nos assistindo e nos ouvindo também, vou deixar para você @DiegoFBas e @GRCrescimento, né? Siga a gente lá também, a gente tem o nosso canal no YouTube, que é Grupo Crescimento, né? Fica à vontade para você ver os nossos conteúdos e tudo mais. Diego FBas, Bas com Z. Isso, Diego FBas, B-A-Z. Show de bola, Diego. E o Grupo Crescimento, lá encontra o endereço para quem quiser montar um escritório, quiser no cowork. Sim. Bacana, de uma galera muito massa. A galera tá lá crescendo, se desenvolvendo. E uma coisa bacana que eu falo para as pessoas, que, né, pegando isso que você falou, o Grupo Crescimento está localizado na rua T41, setor Bueno, né? Joga lá no Google, você vai achar. E uma coisa que é importante, eu quero deixar aqui com vocês, quando a gente empreende com propósito e com princípios, Deus ele mostra que a gente está no caminho certo. Digo, como que Deus mostra que a gente está no caminho certo? Quando o que a gente faz começa a fazer sentido para a vida das pessoas. Esse é o maior sentido da pessoa que está empreendendo. Então, se o seu produto, serviço está fazendo sentido para a vida das pessoas, e aquilo ali está mantendo você, está mantendo sua casa, está mantendo sua família, não está deixando você perecer em nada, isso significa que você está no caminho certo. Então, a gente precisa, como empreendedores, trazer essa realidade, né? Tanto para nós que estamos aqui, tanto para os jovens. A gente está numa crescente muito boa de jovens empreendendo. Isso é muito bom para o Brasil, isso é muito bom para o país. Porque o jovem ele tem uma energia assim, fora da curva, cara. Fora da coisa. O Gabriel mesmo tem dia que o Gabriel não dorme, né? Então ele tem esse gás, essa energia, né? Tem isso. Cara, e é isso. A juventude hoje que está aí que tem gás, né? E tem veio de uma geração diferente da nossa. A gente tem basicamente a mesma idade, sou um ano mais velho só do que você. A gente a gente não nasceu no meio digital, né? Quando a gente tinha uns 15, 16 anos, foi que a gente foi introduzido aí, inclusive a celulares, smartphones. Mas essa galera hoje tem muito acesso à informação aqui, né, cara? Então, tudo, conhecimento, estudos, casos de sucesso, tudo que você consegue encontrar aqui. E aí tem um conhecimento maior para poder já iniciar algo com uma bagagem. Sim. Né? Apesar de experiência, que é aquilo que você adquire na prática, maturidade, mas uma bagagem para poder levar isso adiante, né? Antes de dar uma continuidade aqui, eu só quero agradecer aqui os nossos apoiadores aqui. Falou aí de tráfego pago, né? Gestão de tráfego. A gente conversou aqui com um colega nosso, o Pedro Sintra, que é da Vida ADS, que está aqui no painel. Inclusive, hoje ele vive disso, tráfego, que é uma profissão e que não existia, né? Então, deixar um abraço aqui para o Pedro Sintra. Um abraço para o nosso diretor, o Lucimar da TC Multimídia, que nos grava há muito tempo. E hoje eu não ia deixar de fazer um agradecimento especial para ele, não. Ele viajou para a Itália. Pois é. Foi lá em Assis e trouxe uma lembrancinha para mim, que é de São Francisco de Assis. Ele sabe que eu sou católico, sou religioso. E aí trouxe... Obrigado, viu, Lucimar? Valeu de mesmo. Presentão, do coração. Top demais. E aqui as empresas do Gabriel também aqui, a LinkTech, a Cartão Tech, né? Tecnologia aí é o que não falta, né, Gabriel? Não, tecnologia aqui no Boletim em Goiás não falta não. Diego, o nosso tempo ele passa muito rápido, né, cara? E voa. O bate-papo gostoso assim, infelizmente, parece que em minutos. É até a teoria da relatividade, né? Se você estiver aí num papo gostoso como esse, 1 hora parece que é 1 minuto. Agora, se segura uma batata quente na mão por 1 minuto, que parece uma eternidade. Não é isso? Então, deixa uma pílula para a galera que está nos assistindo, nos ouvindo aí, de conhecimento, aquilo que você gostaria de passar de mensagem para quem quer iniciar ou para quem está no mercado já, para ter esse gás para continuar, porque é dos empreendedores que a gente faz, que a gente vive, né? Que o nosso negócio funciona e que dá oportunidade para outras pessoas trabalharem também. Eu quero deixar uma coisa que você vai colocar isso em prática e vai fazer sentido para você. Primeira coisa que eu quero deixar para você: você não precisa provar nada para ninguém. Nada. Segunda coisa: faça o que ama. Seja bom naquilo que você faz. Faz o que você ama. Terceira coisa: seja bom naquilo que você faz. Lá em Provérbios 22, 29 vai dizer o seguinte: aquele que é bom no ofício será colocado entre os melhores. Então, se você é bom em algo, invista nisso, seja especialista nisso, seja perito nisso. E quarto e último: isso que você ama, isso que você é bom, sirva as pessoas com isso.
o sucesso vai vir para você sem dúvida nenhuma. Cara, bacana. Bom demais, acho que eu podia encerrar aí de forma melhor. Diego, obrigado, cara, pela presença, pela participação aqui no podcast. Você falou que vai lançar o livro. Sim. E agora já vai ficar o convite para quando você lançar o livro, a gente vir aqui falar sobre o livro. Show de bola. Beleza? Top isso. Já tá fechado já? Fechado. Então tá show. Gabriel, obrigado. Eu que agradeço aí pelo bate-papo, conhecimento que o Diego passou hoje, coisas que nem eu sabia, né, foi contado aqui. Foi bom que eu aprendi, vi uma jornada pelo um olhar diferente, né. Gratidão aí por participar aí do bate-papo hoje. Pô, valeu, obrigado por essa conexão, né? A gente vive de conexão, e a gente fala isso aqui sempre. O nosso conhecimento foi uma conexão que o Gabriel também nos trouxe, né? E pra gente desenvolver. E é junto dos bons que a gente se torna melhor. Sim. Né? Obrigado aí vocês pela participação, pelo convite, né? Nós estamos aí sempre de portas abertas e é isso aí. Valeu, Diegão. Então, e você aí que está nos assistindo, siga as nossas redes sociais, o Boletim Goiás. Estamos nas plataformas de streaming, como falamos. Então, olha lá, coloca no carro para ouvir. Tem muito conteúdo bacana que a gente tem criado aqui no nosso podcast. Para ficar informado com notícias de credibilidade verificada, boletimgoiás.com.br. Nosso site é moderno, é a plataforma mais moderna hoje no país. Pode verificar, pode questionar se não for. Acesse que você vai ver isso, inclusive é layout de criação aí do nosso diretor de tecnologia. Então, obrigado novamente pela paciência e pela audiência de vocês e até mais.